Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h29. Hanak Pachap, Kusikwini. Essa música é composta em 1631, faz parte do ritual formulário, é composta em quechua e a música é de Juan Pérez de Bocanegra, um padre secular, amigo dos franciscanos e inimigo dos jesuítas. É a música considerada a música mais antiga das Américas e é na língua quechua, que é uma tribo andina pré-incaica. Conheci lá na Bolívia e depois também no Peru. Essa aqui é de Cusco, no Peru. Boa tarde, Neumann, tudo bem? Boa tarde, César Saqueto. Boa tarde, Vitor Reis. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Estadão, aquele que quer saber de tudo mesmo, 100%, nada menos. Ô, Saqueto, hoje é a tarde em que o Lula está sendo denunciado pela quarta vez, a primeira pela Operação Zelotes. Ele e o filho são acusados de lavagem, organização criminosa e tráfico de influência em negociações para a compra de aviões e incentivos fiscais a montadoras. Eu conheci o Lula em São Bernardo, quando ele era líder, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, portanto, ele tinha relações com as montadoras. Mas eu não vou falar especificamente sobre isso, eu vou falar sobre uma coisa mais grave, mais profunda, mais permanente. O Lula é o último beneficiário e a última vítima de uma mudança que está ocorrendo celeremente no Brasil, da qual, por coincidência ou não, o último beneficiário, na verdade não, os últimos beneficiários são os componentes do governo Michel Temer. Eu tenho algo muito importante a dizer sobre isso, porque eu fiquei muito impressionado com o texto O Buraco é Mais Embaixo, do ex-comunista, assessor de trabalhadores, de sindicatos, Aloysio Azevedo, meu velho amigo, e ele fez um texto que eu vou citar, é um texto que está na internet, no blog dele. Ele diz que o buraco é mais embaixo, é o título do texto. E é o meu título desse comentário também. Porque as pessoas estão vendo só a superfície, porque nós estamos num caos. E a verdade é que esse caos, segundo ele, resulta da maior e mais profunda transformação ocorrida nas práticas políticas de nossos dirigentes em séculos. O Aloysio acha que essa mudança é promovida por uma nova justiça, representada pela Lava Jato, mas não apenas pela Lava Jato, pela Operação Zelotes, que está denunciando o Lula, pela Operação Calicut, que está denunciando o Sérgio Cabral e Adriano Anselmo com coisas espantosas, tipo uma mesada de R$300 mil por mês, uma propina de 25 milhões de uma empreiteira, né? E a opinião pública. Eu tive a oportunidade de ir nas manifestações, e as manifestações têm sido impressionantes na rua, apesar de, em teoria, não terem tido grande resultado na prática política, né? Desde 74, essas manifestações vêm crescendo em protagonismo e agora a coisa é massiva. E é como o negócio do celular, ela cresceu muito, né, Saqueto? Verdade. Amadureceram, convergiram, radicalizaram suas posições contra o patrimonialismo. A palavra-chave é essa, das nossas elites dirigentes. Aquela confusão entre o público e o privado que preside, por exemplo, o caso Gedel, o caso Eliseu Padilha, e praticamente todos os escândalos da República, né? Essa confusão entre o público e o privado é que é a fonte original da corrupção. Hoje, Dia Internacional do Combate à Corrupção, eu escolhi falar sobre esse assunto por isso, e o assunto do Lula veio para se encaixar no nosso comentário, né, Saqueto? É verdade. Então, essa convergência entre a opinião pública e as manifestações da justiça, né, a rua e a justiça, ela foi possível por causa do apodrecimento e da paralisia do que o Aloysio chama de velho Estado Novo.
as ações populares, eu falo uma pré-racionalidade, eu sempre falei isso, porque eu aprendi isso com o Mauro Guimarães, meu diretor lá no Jornal do Brasil. As massas têm uma pré-racionalidade, se manifestam nessas atitudes, por exemplo, apoio Força Amor e fora como chama? Renan. Agora, contra isso, né, aí que eu falei no Lula e no Temer, e no governo Temer. A classe política desmoralizada, né? Esse último episódio do Renan desmoralizou o Supremo, desmoralizou o Senado, desmoralizou o Renan. O Renan é o que eu chamei o Renan, no blog do Estadão hoje, de presidente Pererê. Essa designação me foi dada pelo meu querido amigo e ícone do combate à corrupção, Modesto Carvalhosa. Porque ele tem uma perna, que é a perna do presidente do Senado, e perdeu a perna, que era do Senado, que é a perna para ficar na fila da sucessão presidencial do Poder Executivo. O Supremo tirou uma perna, ele virou o presidente Pererê. Mas o presidente Pererê são todos eles, porque, por exemplo, o Temer acaba de protagonizar uma coisa horrível. O Temer foi sequestrado por 17 partidos do Centrão e teve que desconvidar o Embaçaí, líder do PSDB, que ele tinha convidado para ser secretário de governo no lugar do Gedel, e teve que chamar o cara e dizer, olha, o convite não vale mais porque o Centrão não quis. Quer dizer, o Temer hoje o governo Temer é um governo sequestrado no Palácio do Planalto. Ainda assim, age de forma burocrática. Eu quero dar outro exemplo aqui, o Saqueto. A questão da reforma da Previdência, né? Exigindo, como sempre, sacrifício de nós e livrando a cara dos militares, dos funcionários públicos, dos policiais militares, dos bombeiros, dentro da velha lógica corporativa do privilégio. Então, se o Temer tivesse juízo e quisesse sobreviver até o fim de 2018, ele teria feito não uma PEC para limitar gastos, mas uma PEC contra os privilégios e por investimentos em educação e saúde. Aí todos nós marcharíamos com ele. Eu não marcho com ele, eu não marcho. Eu até cheguei a apoiar essa reforma quando ele começou a criar privilégio, e daqui a pouco cada privilégio desse aumenta o peso, a carga no nosso bolso, nas nossas costas. Não dá para apoiar isso. E eles insistem. Essa porteira está sendo aberta, essa porteira leva a uma situação insolúvel, não se faz a reforma da Previdência, ninguém se une em torno disso. Hoje, quando o Estadão começou essa série para apontar as saídas, eles me pediram um texto para servir de paper de orientação, e eu disse, o Brasil só resolve o seu problema na hora que garantir 2 direitos constitucionais elementares. O primeiro direito é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. O segundo direito é o direito da punição dos delinquentes, daqueles que não cumprem a lei. Até agora nós temos privilégios, impunidade e, portanto, o combate à corrupção no Brasil, apesar de ter tido uma grande reviravolta, como disse o Aloysio no seu paper, com a Lava Jato, está bastante deficiente. A prioridade é desfazer o Estado velho. Para fazer isso, Michel Temer não pode fazer menos do que era a Dilma, de quem ele era vice. Então, eu colecionei aqui alguns exemplos, né? Ele acabou de atender os partidos e nomeou 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, beneficiando indicados de senadores do PMDB, PP, PR, PSDB e DEM, para garantir a aprovação da PEC 55. Não é isso? Sim. É uma notícia recente. Sim. Outra notícia recente é o seguinte. Já deviam ter estourado aí os escândalos. Estourou o escândalo do Eliseu Padilha, nós vamos falar dele lá no fim do meu comentário. Por enquanto, já deviam ter estourado os escândalos do Moreira Franco e do Gilberto Kassab. O Moreira Franco bolou uma forma de relicitar privatizações de aeroportos e estradas para usar dinheiro meu e seu, Luiz Fernando Vassalo. Nosso escasso dinheirinho para encher as burras das empreiteiras acusadas de corrupção na Lava Jato, Odebrecht, Camargo Correia e outras. Agora nós precisamos prestar mais atenção em maracutaias técnicas
difíceis de entender. Eu tenho insistido muito na questão da telefonia e vou lhe pedir licença para usar um pouco de tempo sobre a questão da telefonia. Fica à vontade. O governo vai doar os ativos da Oi, que o governo tem direito, porque o governo é concessionário, e a lei criada que beneficiava já a Oi, esses ativos da Oi teriam que voltar ao governo caso a Oi não cumprisse a sua concessão. O governo fez uma reforma na lei da comunicação, essa reforma está noticiada no Estadão desde ontem. Hoje o Kassab trouxe mais notícias a respeito dela. O Kassab é o ministro responsável pela telefonia, porque ele é ministro da tecnologia e das comunicações. Né? Ciência, tecnologia e das comunicações. Ô Saqueto, segura o bolso aí. Pelo amor de Deus. O governo vai pegar 19 bilhões de nosso dinheiro para passar para a Oi e para a Vivo. E o governo não diz isso. O governo não conta esse valor. Esse valor eu obtive com fontes do setor. Hoje tem uma entrevista do Kassab no Estadão dizendo que a dívida da Oi na Anatel é 20 bilhões e vai ser transformada em investimento. Eles fizeram passar na calada do dia, né, em pleno sol, uma lei que muda a natureza do contrato. O contrato era isso: você tem que pegar dinheiro, o que você não conseguir, se você não conseguir cumprir a concessão, aqueles bens que você declarou são bens do governo. Agora eles fizeram uma lei que transforma isso em investimento, numa nova dívida. O Kassab fala nisso como se estivesse falando do pão do café da manhã. O Kassab é investigado pelo STF, você sabe, né? Sim. A pedido do ministro Toffoli, que em maio de 2015 autorizou o processo pelo escândalo da Controlar, que é uma empresa da Camargo Corrêa, uma das empreiteiras acusadas na Lava Jato. A Controlar, você sabe, né? Você falou muito da Controlar aqui. Sim, muito. Aquela empresa responsável pelo sistema de inspeção veicular em São Paulo, na época que Kassab era prefeito. Ô Toffoli, vem cá, meu filho, como é que anda essa investigação? O vice-presidente da Anatel, Igor Vilas Boas de Freitas, disse que é favorável à possibilidade que a Oi possa substituir multas bilionárias por investimentos. Em entrevista exclusiva ao broadcast aqui do Sistema do Estado, ele disse que a aprovação da PL 3.453 é uma demonstração de que o Congresso concorda com esse entendimento. Eu vou citar aqui. O que o projeto está propondo, e isso foi bem visto e recepcionado pelo Congresso, é a substituição de créditos públicos por obrigações de investimento. O que é o saldo da concessão, se não um crédito em tributo da mesma natureza que as multas? Cara, as outras telefônicas que têm dívidas com a Anatel também vão fazer isso, não vai poder negar. Isso é um roubo, isso aí é furto, isso é pior do que a corrupção. Isso aí é uma mamata absurda. Meu amigo, eles vão... Ô Saqueto, quantas pessoas estão endividadas por causa da crise, Saqueto? Olha, quase 40% da população, é isso? Sim, senhor. E o que é que o governo vai fazer com a dívida dessas pessoas, Saqueto? Por que é que ele não tem o mesmo privilégio que a Anatel vai dar para o governo Temer, que não consegue compreender, ou acha que é esperto demais, e nós somos todos burros? O governo Temer vai dar para as telefônicas, que tiveram sempre todos os privilégios, como as montadoras, cujos privilégios foram comprados ao Lula, segundo a Justiça, e o Lula agora vai responder por um processo. Por causa disso, os outros, todo cara que deve dinheiro hoje a qualquer pessoa, mesmo dívida particular, pode ir cobrar do governo. E o governo está devendo. O governo está dando um privilégio que as telefônicas não têm por que merecer. Essa leitura que eu fiz, né, Neumann? Desculpa interromper. Eu estou aqui pensando enquanto você está falando. Então quer dizer que por esse caminho eu posso pegar as minhas dívidas e entregar para a Anatel. Entregar para a Anatel e falar o seguinte: eu me comprometo, tudo que eu tenho de dívida aí é investimento. Eu vou investir eu me em comprometo ações. Em comprar alguma coisa e tal. Vou investir em ações. Isso é uma vergonha, né? Agora, deslavado. Eu estou já acabando. Não, fica à vontade. Me entusiasmei demais, hein? É o seguinte: no episódio do Gedel, o Temer passou uma semana para entender que aquilo ali é o segredo número 1 do patrimonialismo. O que é o segredo do patrimonialismo? É a mistura do público com o privado. E ele não entendeu, ele disse que é um fatozinho. Por quê? Ele vai cair com isso, não é o impeachment do PT. O Temer não resiste se ele não entender o que é que está acontecendo.
entendeu? Eles, agora ele está enfrentando o caso do Padilha. Não, agora vem a vez do Padilha. Não é nada disso. O Padilha, o Saqueto, tem um terreno por uso capião, 12 parques do Ibirapuera, à beira-mar no Rio Grande do Sul, por uso capião. Você conhece? Você já ocupou algum terreno por uso capião? Você conhece alguém que já tenha ocupado? Ô Saqueto, uso capião não existe. Ele grilou. O chefe da Casa Civil do governo Temer é um grileiro. E o Temer disse que isso não tem... Foi para o Nordeste, veio o sertanejo morrer de sede e disse que o caso do Padilha não tem a menor importância. Ou o Temer, Saqueto, é velho demais para perceber essa mudança que o Aloysio descreve, ou é burro demais para entender a vida, ou é cínico e incauto demais, pensando que só ele é esperto. E o resto de nós, o resto da humanidade, é todo mundo estúpido e tonto, otário e tolo. Entendeu? O mundo, segundo o Temer, é composto dele, a mulher e o filho, e o resto, inclusive a ex-mulher, a ex-filha, todo mundo é tudo besta quadrada. Tá certo? O Tancredo, avô de Aécio, que é outro que não entendeu nada do que aconteceu até agora, o dono do PSDB. Então, o Tancredo, avô do Aécio, dizia que a esperteza, quando é grande demais, engole o dono. É o que eu espero que aconteça com todos eles, viu? César Francisco Saqueto, campeão brasileiro de futebol, beisebol, handebol, mas não é de basquete. O campeão de basquete sou eu, do Flamengo. É isso aí, mas Neumann, é revoltante, sabe o que é? Revolta, né? Duas empresas de telefonia bilionárias que cobram pacotes caríssimos, entregam uma porcaria de serviço e vão ter benefícios. E a gente aqui devendo dinheiro. Benefício, Saqueto. 20 bilhões, filho. Pois é, então. 20 bilhões de reais do teu dinheiro, César Saqueto. Pois é. O que é que a gente faz com isso, César Saqueto? Vai pra rua, meu. É. Não tem outro jeito. Agora, eles precisam entender isso que o Aloysio descreveu. A velha política está morrendo na rua e na justiça. Eles não vão conseguir parar. Você viu que o nosso Renan Calheiros ficou perneta. Mas está lá, vivo, né? Está lá, vivo, mas também não vai conseguir a lei do abuso de autoridade, todas aquelas artimanhas que ele preparou contra essa nova justiça que está surgindo nesta hora histórica que estamos vivendo. No Dia Internacional do Combate à Corrupção, que é comemorado no mundo inteiro, porque agora é um pacto internacional liderado pelos Estados Unidos da América. José Neumann e Pinto. E é 3, 2, 1, Inter.